Bom, depois daquele estudo que nós falamos, nós vamos começar a copiar o desenho. Todo desenho, quando a gente vai desenhar, tem que ter umas linhas guias, umas figuras geométricas, senão a gente se perde, tá? Pouquíssimos desenhistas saem desenhando direto, e fica perfeito. Porque, na verdade, na mente dele, ele já fez os esquemas. Fez tanto esquema na vida dele que já memorizou. Então, quando ele começa a olhar o papel, na verdade, ele não está vendo papel em branco, está vendo um esquema. Tá certo? E o esquema mais básico do olho, tá? É uma linha, outra linha, tá certo? Uma linha intermediária no meio, aproximadamente. Então, o que acontece? O ponto central onde vai ser a pupila, tá certo? O canto do olho, tá? E então nós vamos agora desenhar rápido. Eu vou desenhar ali melhor, tá? Só estou dando exemplo de como é o processo. Tá? Ah, faltou aqui. Qual é a largura do olho? Normalmente é 3:1, tá certo? Tem uns olhos mais graúdos, outros mais finos, mas um padrão é 3:1. Então, se isso aqui tem, por exemplo, esse tamanho aqui, eu boto a metade aqui, ali e outra metade aqui. Então, é daqui, tá? Aí eu pego da metade, agora fica mais fácil colocar outra metade aqui. Então, eu sei que o olho começa daqui até aqui. Então, o que acontece? Se vocês observarem a figura, vão ver que o canto interno do olho do nariz é mais embaixo. Então, eu faria isso, simplificando aqui, tá? E faria aqui. Então, é assim que se desenha o olho. Repara, esquemas, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero fazer aquele olho, tá? Nesse pedaço aqui, porque eu vou fazer alguns estudos aqui em cima. Então, uma linha, não precisa usar régua, não. Com a mão mesmo, faz aqui. Eu quero que o meu olho comece aqui na esquerda e venha até aqui na direita. Então, eu faço aqui. Então, acabei definindo o que? A largura do olho. Qual é a altura dele? O lápis aqui, por coincidência, é a largura do lápis. Até essa parte, isso não é matemático, tá? É sempre aproximadamente. Então, até essa parte é aproximadamente isso aqui. Uma, duas, foi muito. Uma, duas, pouca coisa maior que isso. Então, o que acontece? Eu vou marcar aqui. De onde é que eu tirei isso? Que eu já medi lá na imagem. Então eu sei que o olho vai estar dentro desse retângulo aqui. Eu faço a marcação do meio. Volto a dizer, isso não é matemático, é aproximado. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Observe que eu não faço riscos definidos. Bem de leve, vários traços. Se eu observar o desenho, vocês vão ver que o canto interno, aquela parte do lado do nariz, é mais embaixo do que, por exemplo, a íris, que é aqui mais do meio, ó, tá? A pupila, tá? E o canto de fora do olho estão mais ou menos na mesma altura, tá certo? Mas a parte interna é mais embaixo, tá certo? A maior parte dos olhos, desculpem, tá? A parte interna é mais baixa. Pouquíssimas pessoas eu vi alinhado aqui, e menos ainda caídos. Então, às vezes o que é caído não é a direção do olho, é a pálpebra, a pele, outros elementos. Então, vamos marcar por aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, né? Vamos chamar aqui, quase um losango. Ó. Acreditem, todos os desenhistas usam, no começo, traçando e depois imaginando e fazendo desenho, tá certo? Parece estranho, mas não é. Outra coisa, as pessoas têm a tendência de fazer o branco do olho virem até o canto. Branco que não é branco, né? Nós já comentamos isso. Na verdade, ele tem diversas cores, tem azul, vermelho, tudo misturado. Então, o que acontece? Nós temos aqui o canto das lágrimas. Qual o tamanho desse canto? Varia de olho para olho, tá certo? Então, na verdade, a bola branca ela avança mais para a lateral do olho e essa pálpebra, essa carne aqui da lágrima, ela avança e cobre uma parte. Do lado de fora, nem tanto. Como é que eu vejo o tamanho disso? Se eu observar lá no desenho, vocês podem fazer isso também, eu peguei lá no desenho uma direção mais ou menos assim. E pego uma referência qualquer, por exemplo, se eu botar aqui no centro, é quase um terço, um pouquinho mais de um terço, tá? Então, aqui tem um tamanho, um terço é aproximadamente aqui. Eu pego essa distância e marco aqui. Já tinha marcado já, pela experiência. Veja, nós costumamos chamar isso aqui de primitivas, tá certo? Alguns deles gostam de desenhar a esfera aqui, que eu acho besteira no momento. Tá? Com base nisso, eu já posso fazer. Fazer o quê? Primeiro, eu vou desenhar a borda externa. Se vocês observarem o desenho, vocês vão ver que a borda externa e a borda interna têm pequenas diferenças.
E é o que nós vamos fazer então. Primeiro, a borda externa. Primeiro, eu começo aqui, uma ligeira curva, só para marcar. Lá na direita, eu vejo que ela não é bicuda, ela faz uma volta. Aí, como essa curva é nesse sentido, eu boto minha mão no centro dessa curva e procuro fazer isso aqui, ó. Não pode comparar, às vezes, o desenho traçado com o desenho da fotografia e ficar um pouquinho diferente, porque as sombras, as cores dão uma ideia diferente. Daqui, ó, aqui é uma volta arredondada, não é reto lá. Por quê? Porque aqui onde tem a carne da lágrima, ele é um pouquinho para dentro. Então, para facilitar o desenho, eu entro um pouquinho. Lembra que eu fiz um tracinho reto? Eu entro um pouquinho para cá. Então, o que acontece? Eu vejo lá no desenho que é quase horizontal. Horizontal seria aqui, um pouquinho mais embaixo. E vou repetir para não esquecer. Isso não é matemática para usar regra, esquadro. É no sentimento. Agora sim, aqui eu venho e faço. Repare que eu botei a mão no centro do arco, para facilitar. Essa é a parte inferior. Parte superior da coisa, a externa vem aqui, mas não vem reta aqui, ele entra, certo? Então o que acontece? Eu faço aqui a colocação, ele faz a volta aqui, e agora eu junto lá. O que eu faço? Eu viro o papel, já que não dá para virar a mão. Deixa eu ver se está enquadrado. Boto o lápis. Cadê meu lápis? Tá aqui no cantinho, deixa eu virar um pouquinho. Assim. Não mexe não. Vai. Vocês estão me ouvindo? Tá ali? Vai. Ah, tá ali. Vamos lá. Então o que acontece agora? Eu faço, ó. Repare que eu não faço o risco definitivo, faço várias, tentando fazer a combinação, a concordância. Isso. Feito isso, o que acontece? Estou achando muito estreito ali, depois nós vamos ajeitar isso. Eu faço agora aqui, ó. Se eu vir nessa direção, vai dar lá, tá errado. Então eu venho aqui assim, ó. Eu puxo. Não se preocupe em fazer exatamente igual, tá? Eu estou dando alguns elementos de curvatura do olho, mas o exercício aqui é de identificação de elementos do olho e sombreamentos. Aqui estou achando... não, tá bom. Aqui também. Tá bom. Não tá bom, ruim não, tá bom. Feito isso, eu já não preciso mais dessas linhas de guias, dessas primitivas. Então é interessante ir limpando o desenho. Nessas horas eu vou dar graças a Deus de ter feito o quê? Clarinho, clarinho, sai, né? Conheço gente aí, né, gente? Quem está me ouvindo aí, vendo o vídeo, que gosta de... tem raiva do professor. Risca pensando num professor e dá aquele risco forte. O que eu posso fazer, né? Não. Eu fiz, na verdade, agora, olhando um desenho muito baixo, porque aqui tem as pálpebras, aqui tem as rugas. Paciência. Né? Bom, gente, se por acaso de vocês não ficou exatamente igual, tá? Não importa, tá? O importante são os elementos que eu quero que vocês identifiquem. Vamos agora fazer a borda interna. Se vocês observarem o desenho, vocês vão ver. Deixa eu apagar aqui esse risco interno, que agora não preciso mais dele. Muito bem. Vocês vão ver que aqui, nessa região, a borda interna ela está mais distante. E não é... Aqui também, ó, não é esse bico mais, tá? Deixa eu acertar isso aqui, porque a aula tem que ser perfeita. A gente faz inicialmente ela, né? Isso. Então aqui a borda interna, a parte que vai começar a parte branca. Aqui é um pouquinho menor. Por quê? Porque aqui eu estou vendo de frente o desenho. E aqui ela já fez uma curvatura do olho. Então ela faz isso aqui. Aí vai acompanhando. E faz isso aqui. É melhor que seja um pouquinho mais largo do que mais estreitado, que eu quero ver nitidamente isso aqui. Do lado de cá, olha uma coisa interessante. A borda externa, ela faz a curvatura aqui. Mas a borda interna, ela é mais para frente. E ela some aqui atrás. Então eu vejo a diferença. Se alguém começasse a desenhar pela borda interna, faria o olho mais deformado ainda. Aí olha para a fotografia, vixe, errei tudo e apaga. Não, estava certo. Aqui.
Aqui normalmente aparece a beirada da pálpebra aqui. Tá? Aqui nem tanto, que a pele avança mais sobre a borda interna e cobre. E essa sensação está aqui. Quiser, se alguém quiser que apareça uma beiradinha, aproveita, em vez de juntar aqui, faz uma borda aqui. Mas dependendo da distância do olho, isso é imperceptível. O que aconteceu aqui, acontece lá em cima também. Aqui. Tá? Eu mostrei na aula anterior, né? Que isso aqui aparece. Então quem começou olhando, desenhando o olho, observando a íris, vai sentir que agora aqui vai faltar. Que a íris entrou aqui em cima e não vou conseguir fazer desenhar da íris. Repara que eu nem estou pensando na íris. Eu comecei pelas duas bordas. Opa, aqui. Aqui é mais fácil fazer assim. Olha, ele começa aqui subindo e vai lá. Ó, desenho sempre progressivo, tá? Vários traços. Depois a gente define. Aqui nunca é bicudo, tá? Aqui é sempre horizontal. Se por acaso ficou, né? Eu vou apagar para ficar coerente com o que eu estou falando. Isso. Aqui também. Esses desenhos, na verdade, esses riscos, na verdade não importam, porque na hora de sombrear eles somem todos. Aqui é ligeiramente inclinado, tá? Tem uma pelinha que vem para cá também, pouca coisa, e aqui também tem uma outra dobra. Na hora de marcar sombreamento, a gente marca o brilho. Então, esse é o formato do olho, visto de frente. É isso que eu quero que vocês façam. Antes de continuar, eu quero desenhar duas posições desse mesmo olho, para a gente entender de vez o que são as pálpebras, que essa é a grande diferença. É o que eu estou sentindo de dificuldade por parte de vocês, tá? Se vocês olharem o desenho, vocês vão ver que a sobrancelha é aproximadamente a grossura do olho. Então eu sei que a sobrancelha virá mais ou menos até aqui assim, ó. Depois a gente fala da sobrancelha. Então eu vou usar essa parte superior para desenhar. Bom, deixa eu começar de novo. Já. Vai. Tá. Vamos lá então. É a idade, né? Eu liguei e nem percebi que liguei. Você lembra que eu fiz as linhas guias para fazer o olho? Agora eu quero fazer o olho olhando para cima. Quando eu olho para cima, deixa eu fazer um esquema aqui. Quando eu faço uma esfera, faz de conta que isso aqui é um olho e isso aqui é o nariz. Uau! Quando esse indivíduo olha para cima, o que acontece? Esta linha aqui, ela se curva para cima. E eu, considerando que a pessoa não olhou para lá, só olhou para cima. Então veja, o que era reto fica curvo. Se eu olhar para baixo, certo? O que acontece? No mesmo eixo. Aqui eu posso passar a mão, né? Porque não dá. Essa linha reta passa a ser curva assim, estou olhando para baixo. Isso faz uma grande diferença. E é isso que eu tenho que definir. Então, quando eu for desenhar as linhas guias do olho, o que eu faço? Eu desenho elas, eu as desenho assim. Ou eu desenho elas assim. Ou se eu for desenhar de frente, nós faremos uma aula de rosto, depois que a gente terminar os diversos elementos, olho, nariz, boca, orelha, aí nós vamos fazer um estudo sobre a cabeça, certo? Então veja, ó, eu desenho um olho. Aqui o olho, ele é mais curvado, ó. Veja, o próprio formato do olho já sofre uma... Parece que eu estou olhando para cima. Ou então eu estou olhando para baixo, é o contrário. Opa, exagerei, né? Perdão, né? Olhando aqui, ó, nítido, né? Não sei se a câmera mostra, né? Vou marcar mais forte. Olhando para cima. Olhando para baixo. E olhando em frente. Beleza? Tá joia. Então vamos lá aqui. Eu vou desenhar esse olho que eu desenho aqui grande, tá? Aqui em cima. Então o que eu faço? Vou fazer as linhas guias. Ó, uma linha guia, olhando para cima. Vou fazer até meio de lado. A outra linha guia aqui. Lembra que eu falei que é de 1 para 3? Então eu venho aqui, ó. Vou marcar aqui primeiro, ó. Aqui. Aí eu pego aqui a distância e marco lá.
Uma, duas, três. Casualmente está aqui. Marquei o centro, aproximado. Tá aqui. Eu disse que a parte de dentro é um pouquinho mais embaixo, marquei aqui. Certo? O meio está aqui e está aqui. Então, olha só, isso é a borda externa, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Eu venho aqui, marco. Aqui há um macete, ó. Não é mais arredondado por causa da curvatura. Então, eu venho aqui acompanhando um pouquinho e agora eu faço isso. Aqui tem aquela entrada, né? Que eu faço aqui, que era quase horizontal, então é quase paralelo aqui. E aqui eu venho e faço isso. Aqui, a parte lacrimal, e aqui agora eu vou subir. É o mesmo olho. Acredite, né? Quem não acreditar, me desculpe. Só que tem um detalhe, como eu estou olhando de baixo, a parte da pálpebra inferior não será visível. Eu vou ver só aqui na lateral e aqui, mas aqui de baixo não verei. Então, é esse o detalhe que faz a perspectiva ficar perfeita. Então, eu estou olhando de baixo, o que acontece? Essa pálpebra eu vou vê-la mais saliente. Aqui. Agora aqui, cuidado que aqui não é bicudo, tá? É arredondado. Aqui ela vem e some. Aqui nem chega a aparecer. Aqui está tudo jóia. Aqui é aquela parte da glândula lacrimal, aqui é outro detalhe. Está feito. O que eu faço agora? Não preciso mais das linhas guias. É o mesmo olho, nós vamos sombrear todos os três ao mesmo tempo, para vocês perceberem a diferença. Ops. Tá? Eu vou reforçar para ficar bem forte no vídeo. Depois eu me viro aqui e dou um jeito de apagar. Repara, agora sim eu faço o traço forte. Ó. No início, várias linhas fracas para definir o formato. Aqui. A mesma coisa em relação à sobrancelha, mesma coisa em relação às rugas e assim por diante. Aqui a pálpebra inferior. Coitada aqui tá cego, né? Ou coitada, né? Dessa mulher pelo tipo do olho. Mas não tem problema, daqui a pouco ela enxerga. Aqui. Olha só. Nítido que é um olho olhando para cima. Ou então eu estou olhando de baixo. Vamos fazer o contrário, fazer ele olhando para baixo agora. Lembra que quando olhamos para baixo a curvatura é nesse sentido? Então vamos lá. Eu faço o quê? Uma curva aqui, outra curva aqui. Certo? Cuidado não fazer o que eu fiz agora. Comecei largo e fui afinando. A perspectiva, se tiver que acontecer, é o contrário. Largo aqui e afinando lá. É bom que isso aconteça e a gente aproveita e comenta tudo. Então, o que acontece? Começa com aquilo que eu falei, começa com traços suaves e faz isso. Eu vou fazer aqui. Eu pego aqui a marcação da altura, por aqui. 1, 2. Vejam que não é preciso, tá? É no olhômetro. Esse é o olho. Nossa, parece que vai ver aquilo? Não sei, quem sabe, só Deus sabe, né? O lado do nariz vai ser aquele lado lá, né? Sempre à esquerda. Aqui é o canto da orelha aqui. Então aqui o canto do olho vai estar realmente aqui no meio. Tá? Aqui, o canto do nariz é um pouquinho mais embaixo, certo? Lembra que eu falei que a distância dele aqui é mais ou menos 1/3? Então mais ou menos até aqui assim, certo? Aqui. Meio do olho é aqui. Então eu marco aqui a posição. Vamos desenhar? Vamos lá. Como aqui ele está fazendo essa curva aqui vai ficar um pouquinho mais pronunciada. Ó. Vira. Então, e ele faz uma coisa virada aqui. Aqui, eu marquei a posição, mais ou menos aqui. Lembra que eu falei que entra um pouquinho? Então entra um pouquinho aqui e faz a junção lá. E aqui agora vem para cá. Tá? Aqui vem quase, não é horizontal, paralela a essas linhas, um pouquinho mais para baixo, né? Faz aqui uma curvatura. Então aqui vem e aqui vem. E aqui eu faço a volta
Isso. Poderia ter curvado um pouquinho mais, mas tá bom. Vamos apagar as linhas auxiliares. As primitivas. Não existe, tá? Não existe. Sempre existe uma linha primitiva. Tá? Se alguém começar a desenhar e falar que não precisa, mentira dele. É que eu já falei. É a prática, o cara, na verdade, ele já viu no papel. Eu digo isso porque eu já teve uma época que eu já fazia isso. Agora eu parei, né? Fiquei muito tempo sem desenhar, aí a memória, a memória ou a habilidade, sei lá, ela fica atrofiada. Então tá abrindo o jogo, tá? Então sempre tem. É claro que as pálpebras aqui por cima, por baixo, vão mudar acompanhando o desenho, tá? Muito bem. O que eu vejo agora? Já que eu estou olhando de cima, as pálpebras de cima eu não vejo, mas as de baixo eu vejo. Então olha só. Eu vejo. Inclusive aqui, eu vou ver inclusive aqui, ó, do canto. E aqui, a cui. Como aqui faz uma curva, ele vê um pouquinho. Tá certo? A pupila vai estar aqui assim, a íris, né? Vai estar aqui. Então, deixa eu apagar aqui essa manchinha aqui. Mais para frente nós vamos adiantar mais esse desenho, tá? Eu só quis deixar os 3 olhos nessa mesma posição. Eu vou parar a aula aqui, ela para ser meio escuta, para vocês fazerem esses 3 exercícios, tá? Deixa um espaço aqui para a sobrancelha, lá talvez a gente faça a sobrancelha também, e para depois continuarmos na próxima aula, tá certo? Um abraço, até daqui a pouco.